Quero nesse momento saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e eu fico feliz de você abrir esse momento da tua tarde, esse início da tua tarde, né? Comigo aqui para ouvir da palavra de Deus, a gente compartilhar junto de algo que vem do coração de Deus, que Deus tem falado em nossos corações e assim a gente poder se deliciar com aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? A palavra que eu quero trazer nesse início de tarde, ela tem como reflexão também o período que nós estamos passando. Muitas igrejas elas usam, né, como também o período de ritual aí, o período da quaresma, né, que começa aí pós-carnaval, na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa, e esse ritual que acontece. Então eu queria refletir um pouquinho sobre esse momento. E por coincidência, né, a gente ouviu a enquete de hoje, trabalhando também um pouco sobre esse tema, e foi coincidência mesmo, mas quero dizer que existem as cristocidências, né? E Deus vai promovendo esses momentos da gente poder refletir sobre Ele, né? E o que eu quero trazer nessa tarde é Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 10, que diz o seguinte: a lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não são a realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Contudo, esses sacrifícios não são apenas recordações anuais dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro ou de bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, isso Jesus dizendo, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, e agora Paulo falando: sacrifício e oferta, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradastes. Embora estes fossem oferecidos conforme a lei, então acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio dos sacrifícios de corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Palavra do nosso Senhor Jesus através do apóstolo Paulo em suas escrituras, suas cartas, né? Queridos, nós estamos passando esse momento que, como eu mencionei, período de quaresma, período que de repente na sua história aí, pelo menos na minha história, a gente tem alguns medos, né? Alguns mitos, algumas situações mais adversas, né? É onde os bichos ficam soltos aí, né? A gente tem as histórias mais escabrosas, né, dos nossos avós aí antigos, né, que conta aquelas histórias da roça, que apareceu a mula sem cabeça e tudo mais, e para isso precisava de alguma forma se santificar ou fazer alguns rituais para que esses bichos não pegassem, né? Eu tenho uma concepção na minha cidade, como já disse aqui várias vezes, eu sou de Santo Antônio de Pádua, e tem um amigo nosso lá que disse que depois que inventaram o asfalto, matou todos esses bichos aí nas estradas, né? Mas, de certa forma, tirando a ironia que se faz sobre isso, a gente tem medo do que pode acontecer com a nossa vida, tanto espiritualmente como também no nosso senso, na nossa vida material, né? Mas aqui no livro de Hebreus, o autor busca enfatizar a superioridade de Cristo sobre o Antigo Testamento, especialmente em relação a sacrifícios e rituais, né, que aqui está sendo colocado e refletindo sobre o livro de Levíticos. O autor está destacando que a lei, com seus sacrifícios repetidos, nunca poderia aperfeiçoar o que se aproximavam de Deus. E aí é o versículo 1.
Esses sacrifícios, realizados anualmente, eram apenas uma sombra das coisas boas que viriam, apontando para o sacrifício definitivo de Cristo. Eles não podiam remover os pecados de forma duradoura, mas apenas os que os cobriam temporariamente, mantendo as pessoas distantes de Deus. Porém, o autor de Hebreus faz um contraste com o sacrifício de Cristo. Jesus, ao entrar no mundo, declarou: Deus não deseja sacrifício e oferta, mas um corpo preparado para fazer a vontade de Deus. Versículos 5 e 7. Com isso, ele se oferece como sacrifício perfeito, cumprindo a vontade de Deus e removendo de uma vez por todas o pecado do mundo, que é o versículo 9 e 10. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente e completo, trazendo a verdadeira purificação e a reconciliação com Deus, algo que os rituais antigos não puderam alcançar. Estamos nesse período de uma reflexão profunda, tempo de Quaresma, onde muitos de nós, de diversas formas, buscam um propósito maior em meio aos rituais que marcam essa época. Mas hoje quero desafiar você a olhar para esse tempo não como um simples exercício de disciplina religiosa, mas como uma oportunidade de centralizar Cristo em nossa vida e fé. Quando pensamos em rituais, muitas das vezes somos tentados a buscá-los por meio de uma justificativa ou justificar a busca de alguma purificação para os nossos erros. Nós temos aí o propósito da quarta-feira de cinza, né? Se tem o período anterior, o carnaval, e aí quando chega na quarta-feira de cinza, muitos tentam purificar porque antes disso fizeram muitas coisas erradas. Poderia dizer também que esse período de Quaresma, esses 40 dias que antecede a Páscoa, eu não faço o uso de comer algumas coisas, eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, para purificar aquilo que eu não faço durante todo um ano. E aí eu uso apenas os rituais. Porém, os rituais, por mais bem intencionados que sejam, não podem resolver o problema do pecado ou purificar a nossa alma. Eles são meras sombras do que deveriam ser a nossa verdadeira esperança e confiança. O sacrifício perfeito é Cristo e vem de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 10, nos lembra que o sacrifício do Antigo Testamento, por mais repetido que fossem, nunca podem realmente purificar o coração do homem. Cristo, por sua vez, veio fazer a vontade de Deus, sacrificando-se uma vez por todas, oferecendo-se como sacrifício perfeito. E isso é o que devemos lembrar no centro de nossa fé. Especialmente durante a Quaresma e o período que nos aproxima da Páscoa, que é a celebração máxima da esperança que nós temos em Cristo. E eu quero dizer para você aqui, então, o problema de rituais sem Cristo. Pastor, você está falando mal dos rituais? Não estou falando mal dos rituais. O problema é exatamente o ritual sem Cristo. Os rituais são importantes, mas não têm poder por si mesmo. Eles apontam para algo muito maior. Mas quando não são centrados em Cristo, podem facilmente se tornar vazios e desprovidos de poder. Eles podem se transformar em um fardo religioso, uma tentativa de agradar a Deus com suas ações, em vez de resposta ao que Ele já fez por nós, Ele, Cristo. Imagine, por um momento, você poderia tentar justificar diante de Deus através de suas boas obras ou práticas religiosas, mas por mais sinceras que sejam, elas não podem remover a mancha do pecado. O único que pode fazer isso é Cristo, que, ao se oferecer como sacrifício perfeito, rompeu de uma vez por todas as barreiras que existem entre Deus e nós. A Quaresma não é um tempo para acumular sacrifícios que não se aproximam mais de Deus. Pelo contrário, é um tempo para aprofundar em Cristo, no entendimento que Ele fez
tudo o que precisamos para sermos reconciliados com o Pai. Um segundo ponto, e também importante nesse inteirinho, é que o sacrifício perfeito é Cristo e é de Cristo. O texto de Hebreus nos lembra que o sacrifício do Antigo Testamento nunca poderiam purificar verdadeiramente as pessoas. Elas eram apenas um reflexo do que podia vir, o sacrifício de Cristo. Ao contrário dos sacrifícios repetidos, Cristo fez algo que nenhum ritual poderia realizar. Ele nos purificou de uma vez por todas. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele fez algo revolucionário, queridos. Ele não apenas ensinou, curou e aconselhou, ele tomou sobre si o nosso pecado, ele pagou o preço por ele. Cristo é o sacrifício perfeito, o único que pode nos purificar verdadeiramente. Ele não é apenas um exemplo, mas o próprio meio de nossa salvação. A sua morte e ressurreição, Cristo nos dá acesso direto ao Pai por meio dessa morte. E essa é a esperança que essa é a esperança que devemos carregar em nossos corações. Não precisamos de sacrifícios repetidos, pois Cristo fez sacrifício final. E ao celebrarmos esse tempo de Quaresma e nos prepararmos para a Páscoa que está por vir, somos lembrados que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Ele é a passagem da morte para a vida, do pecado para a redenção. E pensando ainda na redenção e pensando na perspectiva de um novo amanhã, a esperança da Páscoa é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Agora, como podemos viver essa liberdade? Cristo nos deu a liberdade da condenação. Ou melhor, não só a liberdade da condenação, mas também a liberdade para viver uma vida em Cristo. Durante a Quaresma, não podemos apenas refletir sobre o sacrifício de Cristo, mas também nos preparar para celebrar a sua ressurreição, que é a verdadeira fonte de nossa esperança. Queridos, a Páscoa nos lembra que, embora o pecado tenha levado Cristo à cruz, a ressurreição é a vitória final. A esperança em Cristo não é apenas uma esperança para a vida após a morte, mas uma esperança que nos transforma dia após dia e no nosso presente. Em Cristo somos livres para viver uma vida abundante. Ele oferece sem a carga de tentar alcançar a perfeição por todos os nossos esforços. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, vemos que não precisamos mais viver sob o peso dos rituais e das obrigações religiosas. Temos liberdade de viver pela graça e andar em novidade de vida, com a certeza de que o sangue de Cristo já nos purificou completamente. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a refletir sobre vários outros momentos que Jesus teve com os seus discípulos e as pessoas que andavam à sua volta. Quando eu olho para os rituais e eu entendo que o ritual em si, ele não pode purificar, eu posso, de repente, ter um vazio na minha alma e entender que agora como eu posso fazer para alcançar alguma perfeição ou até me achegar até Cristo sem qualquer tipo de ritual. Você precisa fazer uma aproximação àquele que é o sacrifício perfeito, Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e acharei descanso para as vossas almas. Suprimi aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando ele fala sobre isso, ele está trazendo à tona sobre o ensinamento que ainda tinha no Antigo Testamento sobre a lei. O jugo que as pessoas tinham através da lei.
e porque uma lei ela era muito pesada, mais pesada que uma outra, e um rabino ele falava, né, sobre um rabi, desculpa, ele falava sobre uma forma de lei, e agora você tem que tomar tal atitude, tem que ser assim, assado, o sábado vai ser assim, num sábado você pode andar 1 milha, outro sábado você não pode fazer aquilo, ou nessa postura vai ser assim, e assim a religião traz um peso muito grande para aqueles que andam somente para favorecer a religião. E eu não estou falando contra a religião, por favor. Eu estou falando sobre os rituais que nós temos para parecer que somos religiosos, ou até que nós temos um acesso através de cumprir com as regras. Cristo está falando para nós aqui que cumprir com as regras nos faz parecer com, mas não nos faz ser iguais a Cristo ou ter uma liberdade em Cristo. De repente, você nessa tarde, você já cumpriu com todos os rituais e a tua vida continua da mesma forma. Tá faltando então em você, como Jesus ele ensinou, aprender nele os princípios dele. Aprender nele que nós precisamos nos achegar a Cristo com essa liberdade, porque Cristo é o sacrifício perfeito e ele não é uma religião vazia, ele não é apenas uma tentativa de nos aproximar diante de Deus ou ligar a gente a uma divindade. De repente você está aí falando, eu tenho uma religião, eu tenho aqui uma forma. Queridos, a religião é uma tentativa de te aproximar de uma divindade, mas nós temos no cristianismo o próprio Deus se esvaziando de si mesmo e descendo até o homem para se ligar a cada um de nós. O próprio Cristo se entregou na cruz para ser o sacrifício perfeito e nos fazer acesso direto ao Pai. Quando a gente entende que Jesus Cristo, ele é o acesso direto ao Pai, algumas coisas caem por terra. Porque aqui começa... A primeira situação que nós colocamos por terra é: os rituais não podem me abençoar. Quantas vezes nós cumprimos com regras, cumprimos com rituais, e depois que cumprimos os rituais, nos achegamos diante de Deus com uma autoridade, achando que nós temos crédito para chegar a Deus e cobrar a Ele a bênção que nós queremos. Quem somos nós, queridos, para cobrar aquele que nos deu a vida, aquele que criou céus e terra? Lembro nesse momento do próprio salmista, que em momento de tribulação, momento que o coração dele estava aterrorizado, com medo, andando por estradas sombrias, ele olha para os montes e ainda reflete: elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Ele olha para cima porque os deuses moravam nos cumes dos montes, a ideia da divindade morando pro cume dos montes. E aí ele começa a olhar para si mesmo e fala o seguinte: o meu Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Então ele não deve medo a nada, porque o socorro não vem de cima, o socorro anda do lado, meu irmão. De repente você está criando aí alguma tentativa no teu coração de tentar atrair a presença de Deus para depois cobrar a presença de Deus. Eu quero te dizer que o véu já foi rasgado, o acesso direto já é ao trono da graça, você já tem acesso direto a Deus. Agora nesse momento, de repente eu não sei o que está passando no teu coração, mas Deus já está do teu lado. Diante das tribulações, diante das tormentas, diante dos problemas que a vida traz para a tua vida, ela cala, ou melhor, tapa os seus ouvidos, ou a sua sensação de experimentar Deus do seu lado. Mas eu quero dizer para você, isso não depende de você, depende de Deus, é a graça de Deus. O fato de você agora estar sentindo a presença de Deus aí não é por causa de você, mas é por causa dele na tua vida, andando com você dia após dia. Ele é o maior interessado em ter um relacionamento com você. Diante das tuas dificuldades agora, querido, Deus está do teu lado. Basta você falar com Deus, que Ele escuta o seu clamor. Não é a condição, não é o momento, não é as várias facilidades da vida que vão te colocar em uma perfeita condição de aproximar de Deus, ou o lugar que você está. Deus está conosco
a todo o momento de nossa história e vida, em momentos mais ruins ou momentos bons. Romanos capítulo 8, versículo 29 em diante, fala que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso hinário evangélico, o hinário que a gente usa na igreja metodista, tem uma canção que fala: do fragoso ao cantil, altitudes celestes. Ecoa o teu nome, Senhor, seja no mais profundo mar, Deus está, na mais altura, na altura mais celeste, ali está Deus. E Ele se faz presente também no nosso momento de angústia. Então, queridos, se a gente vai se apegando a rituais, se a gente vai se apegando a momentos onde isso nos faz parecer com, para ter algo, nos coloca numa condição de querer cobrar a Deus. Isso te traz para um momento onde Paulo está falando: isso aqui é um antigo. Você está baseando em cima de sacrifícios, aonde é uma tentativa de você se aproximar de Deus por suas forças. Mas o problema é que se você tem que fazer isso sempre, está dizendo que não é um sacrifício perfeito. E nem você foi purificado totalmente, porque automaticamente você vai ter que tomar essa atitude sempre, sempre, sempre. Então, o seu sacrifício ele é inútil, porque você não vai conseguir ter um relacionamento pleno com Deus. Ele aponta para Deus, mas ele não tem a centralidade em Cristo. Posso aqui agora estar sendo mal interpretado por você que fala: então não preciso ir à igreja. Não, você não está entendendo mesmo se é isso que você está pensando. Então todo domingo eu não preciso ir para a igreja. Se você está indo à igreja só para cumprir o ritual, está indo pelos motivos errados. Se você está indo à igreja porque está buscando as bênçãos, só as mãos de Deus, está indo pelos motivos errados. Porque a gente vai à igreja para ter comunhão com Cristo e com nossos irmãos. A gente vai à igreja porque a gente reflete naquele momento a soberania de Deus. E aí Deus ele fala nos nossos corações, assim como ele fala em qualquer lugar. E lá junto com nossos irmãos a gente está compartilhando esse momento grandioso, que é celebrar a vida de Cristo sobre a morte que não venceu aquele que é o Redentor da nossa salvação. Ao refletir sobre os rituais, e principalmente quando estou falando aqui da Quaresma e o sacrifício de Cristo, somos desafiados a centralizar a nossa fé em Cristo, queridos. E não apenas na prática religiosa que sem Ele são apenas sombras do que é real. Cristo é o verdadeiro sacrifício, e não só o verdadeiro, como o sacrifício perfeito. E é nele que encontramos a verdadeira purificação, e a verdadeira paz com Deus, e a verdadeira esperança que somente há em Cristo Jesus. Hoje eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a não apenas seguir rituais, mas se entregar completamente a uma obra de Cristo. A gente está falando aqui da Quaresma, mas qualquer um desses rituais não é sobre acumular boas ações ou esforços, mas sobre reconhecer que Cristo já fez tudo por nós. Ele é a nossa verdadeira esperança. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Ele é a nossa verdadeira vida. Quando celebramos a Páscoa que está por vir, celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado. Celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, meu irmão, minha irmã. E é nisso que devemos colocar a nossa confiança. Se você tem se sentido sobrecarregado por causa dos rituais ou por tentativas de alcançar uma perfeição, lembre-se que a única coisa que Deus pede a você é que você entregue inteiramente a Cristo, pois Ele é a nossa verdadeira purificação, é a nossa liberdade e é a nossa esperança. Hoje
Nós nos preparamos para ter um relacionamento com Cristo diante daquilo que Ele já é e já faz. Então fazemos isso com o coração certos na centralidade que é Cristo, aquele que deu tudo que precisamos para sermos verdadeiramente livres. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a vida em nós. Ele é aquele que nós entregamos a nossa vida, debruçamos diante dele e ele cumpre em nós com os seus propósitos. Meu irmão, minha irmã, como seria fácil parecer do que ser? Quando a gente coloca os rituais, quando a gente se coloca apenas em cumprir com a agenda, quando a gente cumpre somente com os momentos breves, nós deixamos de experimentar a grandiosidade que é Cristo interiorizado em nossa vida, em nossa alma. Então, nessa tarde, esse início de tarde, eu te convido a começar um relacionamento verdadeiro com Cristo. Muito mais do que cumprir com uma agenda ritualística. Interiorize Cristo dentro de você. O véu já se rasgou. Cristo é verdade e Ele é suficiente para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Ele seja verdadeiramente suficiente para a tua vida nessa tarde, hoje e sempre, querido. Viva intensamente a vida que Cristo tem para você. Muito mais do que cumprir e parecer. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Viva aquilo que Deus quer que você viva. E tome posse daquilo que Deus já conquistou na cruz do Calvário para você. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua vida. E que você experimente de algo sobrenatural e sobremaneira grandioso na tua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus.